Já perceberam que muitas vezes a gente está brava com a criança sem ela ter feito nada? Que muitas vezes a gente fala com ela já brava, como se a gente estivesse brava com elas, sem nem elas terem feito nada. Então, por exemplo, a criança chega e fala, mãe, e você fala, o que você quer, filho? Já brava. Você vai mandar ele tomar banho e já fala, daqui a pouco você vai tomar banho, hein? Já brava. Sem ter acontecido nada antes. É um sentimento como se fosse algo que a gente está predisposta já. A criança fala, mãe, eu quero, o que você quer? Já brava. Como se a gente estivesse desconfortável, como se tivesse um incômodo ali. É muito comum. Se você não percebeu isso em você, se observe para ver se não está acontecendo isso, porque é muito comum. Eu percebo 3 motivos pelos quais isso acontece. Um ponto é a resistência a entregar-se à maternidade. De novo estão chamando a mãe. De novo vão pedir algo para mim. Ai, por que não me deixam em paz? Então, esse é um ponto de resistência à maternidade. E isso deixa a gente brava no fundo, sabe? É como se a gente não aceita, a gente fica brava no fundo. Tá brava, tá desconfortável, porque sempre eu. Então, eu tô brava. Então, a criança chega e fala, mãe, e você já fala, o que você quer? Porque no fundo você já está desconfortável. E, na verdade, é uma resistência a se entregar a esse lugar. É aceitar que você é mãe e que realmente esse é teu lugar. É muito mais leve quando a gente aceita. A criança demanda muito menos de nós e não é tão cansativo, não é tão difícil, porque a gente gasta muito tempo nessa briga interna, sabem? A criança, ela realmente precisa e você é a referência e ela vai pedir para você mesmo. E sabe o quê? Quanto mais a gente se incomoda com esse lugar de que ela me precisa, ela vai pedir, sempre acaba caindo em mim. Quanto mais a gente se incomoda, mais a criança fica dependente, porque ela sente que a gente não está ali disposta a entregar 100%. Então, ela sente, instintivamente a criança fica chamando mais a gente, como querendo se garantizar de que a mãe está ali olhando para ele. Ele fica chamando mais atenção ainda, porque ela sente essa nossa resistência. Falar as coisas, mandar a criança. Se você não mandar escovar o dente, a criança não vai escovar. É isso mesmo, pare de resmungar. Então, outra coisa que deixa a gente brava também é quando a gente tem um acúmulo de coisas mal resolvidas. Então, foram várias vezes que a criança entrou com um sapato sujo em casa e você não resolveu isso. Então, quando ela está entrando com sapato, você já vai brava falar. Você já está entrando de sapato, vai sujar a casa, porque tem todo o histórico, esse acúmulo de coisas não resolvidas. Mãe, o que você quer? Mãe, cale a boca, para, sai daí. Sai daí, criança. Bravas. Percebem esse comportamento? Você está brava, não tem motivo. A criança não te deu motivo. O motivo era de antes. Outro ponto é o acúmulo de coisas mal resolvidas, que já fica você predisposta. Ou seja, essa criança sempre entra de sapato sujo. Então, não posso ver ela de sapatos dentro de casa, que eu já fico estressada. Mas, na verdade, é um acúmulo de coisas mal resolvidas, coisas mal resolvidas, coisas mal resolvidas. Então, você se habitua a lidar com coisas mal resolvidas. Aos gritos, brava, com ameaças. Mas, então, esse acúmulo de coisas mal resolvidas, por exemplo, entra sempre com o sapato sujo. É o que faz com que você tenha esse mal-estar, com que você tenha essa já predisposição a falar bravo com ela. Outra coisa muito forte é o modelo que a gente tem de relação adultos e criança, que foi o que a gente viveu, que é uma marca dentro de nós. Minha mãe estava sempre brava comigo. Eu não sou nem consciente disso. E eu replico isso com meu filho. É assim que se trata de uma criança. E isso é uma coisa que é muito forte em toda a sociedade, porque assim, se você vê uma mãe sendo grossa, falando assim, brava, impaciente com a criança, não te chama muito a atenção, né? Você vê uma mãe na rua falando, ai, para, já falei que eu não vou comprar isso para você. Não te chama muito a atenção. Agora, se você vê um cara falando assim para a esposa, te chama muito a atenção. Se você vê uma esposa falando assim para o seu marido, te chama muito a atenção. Se você vê um empregado falando assim para o seu chefe, te chama muito a atenção. Então, é como algo que está muito impregnado na nossa sociedade. E é assim que é um modelo. Então, nós crescimos sendo tratados dessa forma. Não chama a nossa atenção ver uma mãe
falando para a criança, não vou te comprar isso, para! A gente até entende, né? Não só não chama a nossa atenção, senão que também a gente entende e até pode julgar a criança. Nossa, que criança birrenta. A mãe já falou que não iria comprar e ele está ali enchendo a paciência. Então, esses 3 aspectos que podem ser inconscientes porque é muito, né, o acúmulo de coisas mal resolvidas, é o exemplo que a gente tem e é a resistência, é o exemplo que a gente tem da nossa sociedade, da nossa mãe, do nosso pai, e a resistência a se entregar à maternidade. Sempre eu, sempre eu. São três pontos assim que podem ser muito inconscientes na gente, que fazem com que a gente esteja predisposto já a estar bravo com nossos filhos. Agora, eu quero que a gente possa olhar o outro lado. Imagina você ser tratado dessa forma. Você chega e fala, Ivana, e eu te falo, o que você quer? Você vai falar, oh, Ivana, eu tenho uma ideia. Cala a boca, faz silêncio. Imagina você ser tratado dessa forma. Você está curioso e vai ver um negócio e eu te falo, sai daí, sai agora daí. Imagina você ser tratado dessa forma, né? Então, não tem como os nossos filhos que estão sendo tratados dessa forma não criarem marcas negativas. Então, a criança sente que ela está sempre errada quando a gente fala desse jeito com ela. A autoestima da criança vai assim, sendo esmagada, né? Silenciosamente, sem que a gente perceba. A criança sente que ela é um incômodo para você. Toda vez que eu falo para minha mãe, quer? Sai, o que você quer? Chu, cala a boca. De novo você? Poxa, criança, sempre a mesma coisa. Então, essas falas todas podem ser evitadas. De novo, eu não estou falando para você não falar para o teu filho o que ele precisa. Ei, você entrou de sapato. Ei, você não lavou a louça. Ei, você não arrumou o brinquedo. Precisa ser falado. Claro que sim, precisa ser educado. Mas não precisa dessa coisa, desse sentimento de estarmos bravas, impacientes com elas.